Bom dia, Samuel. Bom dia, Eliana. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Sirlene. Bom dia, querida Sanga, queridos, essa turma amada que tem se formado. Que bom que vocês estão aqui novamente. Estamos juntos. Que bom ter vocês, ter a companhia de vocês nesses dias. Fico muito feliz. Como é que vocês estão? Dia de chuva, né? Chovendo bastante. A noite inteira de chuva. Bom dia, Samuel. Então, dormiram bem? A gente vai iniciar a nossa prática de hoje fazendo uma meditação silenciosa. Então, a recomendação dessa meditação é a de sempre. Olha para um ponto fixo lá na frente. Tenta manter uma postura confortável, de forma que você consiga manter a coluna ereta. O topo da cabeça lá no alto, os ombros para trás e para baixo. Você pode usar uma cadeira. Se escolher utilizar a cadeira, evita se encostar no encosto. Então você permanece com a coluna ereta, tá? Ativar essa atenção, ativar esse olhar, esse brilho no olhar. Mantenha o olhar fixo nesse ponto, olhos abertos. Vai observando os pensamentos. Os pensamentos vão vindo, e você simplesmente observa e deixa passar. Observa cada pensamento, observa essa natureza efêmera dos pensamentos. Se tiver algum pensamento mais insistente, você rotula ele como pensando. E aguarda um pouco, que automaticamente ele vai se desfazendo. A gente vai olhando, observando como é que os nossos pensamentos estão, como é que está a natureza da nossa mente. Você também pode olhar para a respiração como uma forma de você se manter aqui no momento presente. Então, a cada exalação, você ficar aguardando a exalação. Inala. E aguarda o momento de exalar. Exalando devagar, soltando o ar. Então, são formas da gente ancorar nossa mente no aqui e no agora, no estado natural das coisas. Então, a ideia é que a gente esteja presente. Que a nossa consciência esteja totalmente aqui no que a gente está fazendo. Sem nenhuma máscara, sem nenhum subterfúgio. Encarando com coragem o que a gente é. A natureza da nossa mente, os nossos pensamentos. Aquilo que a gente às vezes acredita ser. Então a gente vai fazer esse momento de profundo autoobservação. Profundo autocuidado. Bem-vindos, Lenilton, Cris, Maria. Ô, Celi! Bom dia! Ariel, Raíssa, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, meus queridos. Então vamos iniciar nossa prática de hoje. Então mantenha o olhar no ponto fixo lá na frente. Repousa as mãos sobre os joelhos, ombros para trás e para baixo. Eu vou tocar o sino agora e ao final da prática de meditação silenciosa. São alguns minutinhos. Evita se mexer durante a prática. Procura se manter o corpo parado, imóvel. Isso também ajuda a estabilizar a mente. Então, oi, Jússi, bom dia. Vamos iniciar.
Prática silenciosa. A gente vai fazer agora a leitura do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Nós estamos no capítulo 11, na página 72. Então a gente parou naquela perguntinha, né? Lembra daquela pergunta? O que vocês fazem quando são pressionados? O que vocês fazem quando as coisas ficam insuportáveis? São perguntas profundas. A gente parou ontem nessas perguntas. Como é que a gente se comporta diante de uma situação difícil? Quais são as nossas primeiras reações? Qual é a nossa atitude em relação a essa situação? Como é que acontece isso? Como é que o nosso corpo, como é que nossa mente, como é que nossos condicionamentos surgem, né? Que condicionamentos surgem quando a gente se depara com algo difícil, uma situação extremamente complicada. Todos nós ficamos sentados ali, pensando no que responder. Né? Isso aí foi um mestre que perguntou para um grupo de alunos, né? O que vocês fazem quando não são pressionados? O que vocês fazem quando as coisas ficam insuportáveis? Então todos ali ficaram sentados, pensando no que responder. Então ele nos chamou um por um. Estávamos tão assustados que respondemos com muita sinceridade. A maioria de nós disse algo no sentido de que desmoronávamos completamente, esquecíamos totalmente a prática e tínhamos reações muito habituais. Não é preciso dizer que após esse episódio, passamos a perceber muito claramente o que fazíamos quando nos sentimos atacados, traídos ou confusos, quando nos deparávamos com situações insuportáveis ou inaceitáveis. Começamos realmente a perceber o que fazíamos. Nós nos fechávamos ou abríamos. Então era uma coisa que eles foram pensando, né? Esse grupo de alunos, diante do seu professor, ficaram pensando, né? Como é que eles ficavam. Eles se abriam diante da situação, uma situação difícil, ou se fechavam. É algo que a gente pode fazer isso na nossa prática, né? Observar como é que a gente reage a determinadas situações. Não é preciso dizer que após esse episódio passamos a perceber muito claramente o que fazíamos quando nos sentíamos atacados, traídos ou confusos, quando nos deparávamos com situações insuportáveis ou inaceitáveis. Começamos realmente a perceber o que fazíamos. Nós nos fechávamos ou abríamos. Nós nos sentíamos ressentidos e amargos ou nos suavizávamos. Nós nos tornávamos mais sábios ou mais ignorantes. Como resultado do sofrimento, aprendíamos mais ou menos sobre o que é um ser humano. Ficávamos mais críticos ou mais generosos em relação ao mundo. Éramos penetrados pelas flechas ou as transformávamos em flores. Então, quais as nossas reações em relação a isso? A gente se torna mais ignorante ou mais sábio diante de uma situação difícil? Como é que a gente se comporta? Como é que a gente reage? Às vezes é muito fácil apontar para o outro, né? A gente aponta várias pessoas no nosso círculo social, ou até fora mesmo do nosso círculo social. Facilmente a gente identifica quem é ignorante diante de determinada situação. Mas quanto a nós mesmos, como é que a gente se depara nessa realidade? Se a gente estivesse no lugar do outro, como é que a gente se comportaria? É bom, é uma forma também de se colocar no lugar do outro. Fazer essa troca.
Se eu estivesse em determinada situação, como é que eu me portaria? Você muda a chave de entendimento das coisas. Mesmo assim, às vezes é bem fácil, né? A gente dizer que no lugar do outro eu fazia isso aí com uma tranquilidade maravilhosa. Rapidamente eu resolvia todos os problemas. Eu não vejo por que ele não faz isso. Mas observa você mesmo diante de uma situação difícil. Qualquer uma. Pode ser agora dentro de casa. Você está vivendo alguma situação difícil. Uma infiltração por causa da chuva. Sei lá, algo que aconteceu no seu prédio. Ou está com alguma uma questão que está acontecendo assim, que aflitiva. Percebe como é que essas situações, o que elas causam em você. E como é que você lida com isso. A sabedoria é algo amplo, é algo que é propositivo, você consegue ir atrás de ferramentas para te auxiliar. A ignorância não, a ignorância geralmente fecha, né? A ignorância evita as possibilidades, a ignorância ela não amplia a mente. Então, que lugar que você está colocando na sua mente? Está colocando no lugar da ignorância ou está indo para o lugar da sabedoria? Está ampliando ou está fechando, está restringindo? Os ensinamentos tradicionais sobre as tropas de Mara, Mara, como eu falei, é o ser que representa a ilusão. Então, Mara, quando falar de Mara, a gente vai lembrar de ilusão, tá? Descreve a natureza dos obstáculos e como os seres humanos normalmente tornam-se confusos e perdem a confiança na mente básica de sabedoria. Os Maras descrevem nossas manobras bem conhecidas para evitar o que está acontecendo. Então, geralmente, a gente já está carregado de mecanismos que nos distraem, nos tiram daquela situação de sofrimento assim rapidamente, né? Você pega e foge. Isso é Mara. Isso é ilusão. Isso é ilusório. Então, a gente tem manobras, tem formas que a gente até já conhece mesmo de lidar com o sofrimento. Mas aí a gente vai trazer mais atenção a isso, descobrir como é que isso funciona. Existem 4 maras, né? 4 fontes da criação da ilusão. O primeiro é chamado Devaputra Mara e tem a ver com buscar o prazer. O prazer é uma ótima forma de você se entreter, né? Você mudar o foco, você fugir. É uma ótima válvula de escape, né? A gente foge. O segundo, Chandamara, lida com a maneira pela qual sempre tentamos nos recriar. Tentamos recuperar algum terreno, tentamos ser quem achamos que somos. Então a gente busca criar um personagem e alimenta e alicerça esse personagem. Né? Esse personagem, ele é tudo de bom. A gente imagina ele, cultiva, a gente se recria, né, de uma forma idealizada. Então isso é uma forma de fuga. Quando a gente se idealiza, né, a gente exclui qualquer coisa que a gente não considera e a gente não quer, a gente rejeita, a gente está também fugindo, está alimentando o Mara, está alimentando a ilusão. O terceiro é Klesha Mara e relaciona-se com a forma pela qual usamos nossas emoções para permanecer cegos ou adormecidos. Então a gente usa muitas emoções para se manter adormecido. Alegria, principalmente alegria, né? Euforia, para a gente não entender a realidade como ela é. A gente vai escondendo, maquiando a realidade. O quarto, Yama Mara, refere-se ao medo da morte. E esse é poderosíssimo. Praticamente tudo que a gente faz é pelo medo de morrer. A gente vai sustentando um ego, vai sustentando toda uma situação pelo medo da morte, pelo medo dessa situação fatídica que todos nós vamos passar. É um fato. Vamos morrer. É começo, meio e fim. A questão é como é que a gente lida com essa caminhada. Como é que a gente lida com o processo. Então a gente tem que sempre estar no momento presente. O momento presente é a melhor forma de você lidar com a morte. Porque quanto mais você lida com o momento presente, mais você vive, mais percebe a realidade como ela é, mais preparado você vai estar nesse momento da passagem. E acreditamos, dentro do yoga, dentro do budismo, que realmente é só uma passagem, não é o final.
Mas para você ter uma boa passagem, você precisa ter uma boa vida. Você precisa viver bem a vida. Se relacionar bem com a vida, assim como ela é. Assim como ela se apresenta. Até para quando você chegar lá no bardo da morte, você não vai ser iludido por Mara, pelas ilusões. Porque segundo as tradições orientais, quando você chega na hora da morte, tem várias ilusões. Várias ilusões surgem à sua frente. E se você não está atento, consciente, se você não manteve uma prática durante toda a vida, de consciência, de atenção plena, você facilmente vai ser desviado do caminho. Sabe aquele caminho da luz? Que todos que tiveram experiência de vida, de quase morte, relatam? Então, se você não tem uma consciência plena, se você não pratica meditação, muito provavelmente você vai se desviar do caminho da luz. Você não vai chegar lá no ponto de reencarnar e de ter uma encarnação onde você possa voltar a praticar. E a gente está aqui praticando, né? A gente já chegou numa posição, provavelmente a gente seguiu a luz. A gente está numa situação favorável para praticar. Então a gente vai querer manter isso na próxima vida. Então pratica hoje para que na próxima vida você continue praticando. Olha aí, ó. Olha aí como é a questão. Uma hora vai parar essa prática. Mas aí durante isso a gente vai vivendo o processo. Vai se divertindo com todas as situações que o nosso corpo oferece, que a nossa mente oferece. A descrição desses 4 maras nos mostra as 4 maneiras pelas quais nós, exatamente como Buda, estamos aparentemente sendo atacados. Então, relembrando, o primeiro mara, prazer. O segundo mara está ligado a como a gente se imagina. O terceiro mara está ligado a como a gente usa as emoções para não perceber as coisas, como se fosse uma venda. O quarto mara está falando da morte. Então isso tudo é ilusão. Então, o prazer é ilusão. A maneira pela qual nos vemos é ilusão. A forma como a gente usa as emoções é uma ilusão. E a última ilusão é a morte. A morte é uma ilusão. Essas 4 maneiras, elas estão aqui, ó, povoando nosso imaginário, nos tirando a possibilidade de perceber tudo como é. Sabe o Matrix? A Matrix, se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme Matrix, é bem isso. Tem uma base na filosofia oriental muito forte, o filme Matrix. É como se a gente fosse aquele personagem de Matrix. A gente está na ilusão, a gente lida com a ilusão sem saber que aquilo é ilusão. Tem um momento, a iluminação naquele filme lá é no momento que o personagem principal, o Neo, ele percebe que tudo é ilusão. E a maneira que ele lida com isso, quando ele vira um iluminado, né? A iluminação é isso. A iluminação é a gente perceber que tudo é Matrix. Depois que a gente vira a chave de tudo é Matrix, a gente vai ajudar os outros. Vai ajudar que os outros a saírem da Matrix. Esse é o caminho do Bodhisattva. É o caminho do yogi, do praticante de yoga. A gente vai atrás da iluminação. Chegou na iluminação, percebeu que tudo aquilo é irreal, que as pessoas estão sofrendo à toa. Vai trazer as pessoas junto, vai ajudar os outros a despertarem, a acordarem do Matrix, da ilusão. Então, Mara é toda essa estrutura, é todo esse aparato. Lá no Matrix era como se fossem as máquinas que como é que eu posso falar? As máquinas, elas meio que semeavam, cultivavam seres humanos, uma coisa do tipo, e os seres humanos estavam presos a essas máquinas, né? E aí o momento que eles acordam é quando eles percebem que estavam sendo dominados pelas máquinas. Então a máquina do Matrix é Mara, é a ilusão. Então tudo que é aparente, tudo que está aqui ao nosso redor, é pura interpretação da nossa mente, é Mara, é ilusório. A gente vai perceber, a gente quer se livrar disso, a gente quer perceber as coisas como elas são. Depois que a gente perceber isso, a gente sai do Matrix, chega na iluminação e volta depois para ajudar os outros. Esse é o propósito. Mas você vê até, olha como é a alusão boa do filme Matrix, é uma ótima recomendação de filme.
para vocês verem, para entender como é a prática do yoga. O personagem lá principal, depois que ele descobre, o primeiro Matrix é o mais interessante. Depois que o personagem principal descobre que tudo era ilusão, ele volta para ajudar os outros. Mas mesmo assim, ele não está livre das questões que a ilusão provoca. Ele não está livre do medo, ele não está livre da dor, ele não está livre de várias situações. Essas situações elas permanecem, mesmo com a iluminação, elas permanecem. Mesmo quando a gente chegar nesse estado de consciência plena, essas situações elas vão estar ali. Agora, a situação é outra. A forma como você lida com aquilo ali, com aquela realidade, é completamente diferente. Você não está mais sendo... você não está dormindo. Você não está de olhos fechados no meio do trânsito. Você está dirigindo com o olho aberto. Pronto, um ótimo exemplo. O ótimo exemplo que surgiu agora. Você lá na BR, no meio da BR. Você fecha os olhos. É isso que a gente vive esse estado. Atualmente a gente está com os olhos fechados no meio da BR. É isso, gente. Olha isso. Esse insight foi ótimo. Agora a gente precisa abrir os olhos para poder dirigir plenamente nessa BR, sabe? Sem ferir os outros, porque se a gente fecha os olhos no meio da BR, provavelmente vai criar um caos coletivo, né? Então ninguém faz isso na BR, então não faça isso na sua vida. Não feche os olhos diante das situações. Abra, sabe? Abra o olho com aquele olhar da criança, curiosa, para saber o que está acontecendo. Abra o olho sabendo para onde você está indo, quando você está dirigindo no meio da BR. Para quem não tem experiência de carro, de bicicleta, como se você estivesse dirigindo de bicicleta, andando de bicicleta com os olhos fechados. Quem não anda de bicicleta, imagina andando a pé. Andando, sei lá, no meio da BR. Já que se você não tem experiência de dirigir, imagina você tentando atravessar a BR de olhos fechados. Você não vai fazer isso, né? Então, não faz isso na sua vida. Não vai andando pela vida de olhos fechados. Abra os olhos. Perceba como é que funcionam as coisas, como é que é a realidade das coisas. Perceba as suas emoções. Quando você percebe as suas emoções, você percebe as emoções dos outros. Não dê aos outros o poder sobre as suas emoções. Independente de quem seja. Pode ser a política brasileira. Não dê à política brasileira o poder sobre as suas emoções. Tente lidar com elas. Aí você começa a cultivar isso dentro de você. Estabelecendo essa harmonia. E não é papo holístico não. Quando você começa a harmonizar aqui dentro, você começa a harmonizar o externo. Você começa a harmonizar ao redor. A gente tem vários grandes mestres que fizeram isso de forma exemplar. Né? Tem Gandhi na Índia. Tem Luther King nos Estados Unidos. Então a gente vai ter vários grandes mestres que tiveram a cultivar essa lucidez e conseguiram ajudar muitas pessoas. Então é isso, sabe? Eles tinham essa questão interna muito estabelecida. Uma lucidez das suas emoções. Imagina você estar falando para milhares de pessoas. Então, você tem que ter uma certa lucidez. Apesar de que a gente sabe que tem gente que fala para milhões de pessoas e não tem lucidez nenhuma. Mas vamos falar daquelas pessoas que elas realmente têm um propósito coletivo de unidade, né? De trazer o bem-estar para a humanidade, realmente trazer o melhor. E é isso, a gente está em comunidade. Então tudo que a gente tem feito é pela comunidade. Todos os nossos esforços são pela comunidade. Não tem nada. Pensa numa profissão qualquer. Essa profissão ela está conectada com a sociedade. Ela não tem como ela estar isolada. Por mais que até o trabalho que essa pessoa execute seja um trabalho solitário, em algum momento ele se conecta com os outros. Aí a potência está nisso. A potência está na forma como você contribui com o coletivo. Independente de qualquer forma, você está contribuindo. Agora a gente pode potencializar isso, a gente pode andar com os olhos abertos. Quando a gente olha com os olhos abertos, a gente é muito mais, mais difícil a gente causar um acidente.
É mais difícil a gente bloquear uma via. Então a ideia é a gente andar com os olhos abertos. Vamos abrir os olhos, gente. Então Devaputra Mara envolve buscar o prazer. Ele funciona assim. Quando nos sentimos desajeitados ou constrangidos, quando o sofrimento se apresenta sob qualquer forma, corremos como loucos atrás de algum conforto. Todo obstáculo que encontramos tem o poder de nos puxar totalmente o tapete, de fazer estourar a bolha de realidade, que considerávamos segura e infalível. Quando nos sentimos ameaçados, não podemos suportar a dor, a irritação, a ansiedade, o doloroso aperto no estômago, o calor da raiva que sobe, o gosto amargo do ressentimento. Por isso tentamos nos agarrar a algo prazeroso. Reagimos com o hábito tragicamente humano de buscar o prazer e tentar evitar a dor. Então é algo natural do ser humano. Não é uma coisa que você vai rejeitar o prazer agora. Agora, calma, não vou viver com... Não, mas você não vai viver para o prazer. Não é uma prática hedonista de prazer a todo custo. A gente tem que saber o caminho do meio. A gente tem que saber que o prazer, quando ele é em excesso, ele anestesia. Então você acaba fechando os olhos para atravessar a BR. Então você não pode permitir que o prazer seja a razão da sua existência. Não crie essa ilusão ao seu redor. Aí o prazer está em vários. Você dá para enumerar, sei lá, 30 coisas que a gente faz durante o dia para obter o prazer. Fácil. Facilmente a gente está tentando buscar prazer em vários momentos do nosso dia a dia. E aí quanto mais prazer, quanto mais eu me coloco nessa situação, mais anestesiado, eu preciso de mais. Aí eu vou alimentando os vícios. Açúcar, por exemplo. Açúcar para mim é um problema. Eu sempre quero mais. Baixa um pouquinho, aí vai mais, aí vai mais, aí vai mais. Aí você tenta se abster daquilo. Diminui. Então é um momento que você possa até viver sem aquilo. Se você sabe que aquela coisa te traz se você tem essa marca mental, o ideal é você evitar. Essa marca mental, se você confirma ela vai ficando cada vez mais forte, ela vai te controlando, como se fosse um serzinho que se implanta em você e começa a te movimentar para um lado e para o outro. Até porque a gente é um ecossistema, né? Então tem um monte de bactérias aqui que amam o açúcar. As minhas bactérias são loucas por açúcar. Então, quando eu alimento elas demais, aí elas começam a me controlar para que eu deseje mais o açúcar. Então é isso, a gente tem que perceber nesses mecanismos, como é que está funcionando a nossa mente diante daquela situação. Se eu realmente tenho a possibilidade de dizer sim ou não para aquela realidade. Aí eu vou me afastando, sabe? Vou me afastando. Estou lidando com aquilo, percebendo, tá ok, é assim que você quer? Eu vou mudar um pouco esse programa, esse roteiro. Até você fazer realmente porque é de boa, sabe? Que não é algo para sempre estar sentindo prazer. Então, quando nos sentimos ameaçados, não podemos suportar a dor, a irritação, a ansiedade, o doloroso aperto no estômago, o calor da raiva que sobe. Reagimos com o hábito tragicamente humano de buscar o prazer. Devaputra Mara é uma boa descrição de como estamos todos viciados em fugir da dor. Quando o sofrimento surge, buscamos continuamente uma forma de aniquilá-lo. Podemos talvez beber, usar drogas, ou apenas mascar chiclete ou ligar o rádio. Podemos até mesmo usar a meditação como uma forma de escapar dos aspectos mais constrangedores, desagradáveis e penetrantes da condição de estar vivo. Alguém acaba de nos lançar uma flecha ou erguer uma espada, e nós, em vez de permitir que ela se transforme em flores, corremos, tentando escapar de qualquer forma. Existem, é claro, infinitas maneiras de buscar o prazer e evitar a dor. Então, a gente vai ganhar a possibilidade de transformar as flechas de Mara, o ataque da ilusão, em flores. É igual o Neo lá no Matrix. Eu vou usar o exemplo de Matrix porque me veio à cabeça a Matrix hoje. Igual o Neo evitando as balas. Eu vou fazer até o bullet time aqui para vocês. Você vai criar essa possibilidade dentro da sua mente. Você vai conseguir evitar as balas. As balas vão chegar e você vai desviar, um bailarino. Você vai aprender a dançar diante dos desafios da vida.
As balas vêm e você desvia. São as flores. As balas em Matrix são as flechas de Mara. Aí você percebe que aquelas balas são ilusão e você vai desviando. A gente vai aprender a virar o Neo do Matrix. Entretanto, não precisamos considerar a busca do prazer como um obstáculo. Ao contrário, tentar obter prazer é uma oportunidade para observar o que fazemos diante da dor. Em vez de fugir, evitando sentir-se desconfortável e descentralizado, podemos começar a abrir o coração para o dilema humano que causa tanto sofrimento neste mundo. Podemos perceber que abrir o coração e observar como tentamos escapar é uma forma de transformar a flecha do Devaputra em flor. Com enorme brandura e clareza, podemos ver quanto somos fracos. Desse modo, é possível descobrir que aquilo que parecia feio é, na verdade, uma fonte de sabedoria e uma forma de nos reconectarmos com nossa mente básica de sabedoria. Então, o prazer, de forma nenhuma, é algo negativo. Você vai se apropriar do prazer como uma forma de sabedoria, como uma forma de entendimento da dor, como uma forma de como você usa o prazer para escapar da dor. Que forma você utiliza o prazer em sua vida? Quais são os momentos de prazer na sua vida? Nossa, tá tão técnico, né? Não, mas isso vai se tornando natural. É como você escovar o dente. Você já tá ali no programa, né? É igual lavar as mãos. Vocês todos deveriam estar lavando as mãos. Então, se você tem o hábito, você naturalmente isso vem rápido. A nossa mente ela cria dispositivo para a coisa ficar automática. Então a gente percebe como a gente está buscando prazer para fugir da dor. Percebe que a gente está buscando prazer em demasia. Aí se liga, tô ligado. Tô ligado que eu tô vivendo hoje só pelo prazer. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô ingerindo tanto açúcar? Por que eu tô ingerindo tanto álcool? Por que eu tô fazendo tanto sexo? E vai entendendo. Vai entendendo como é que está funcionando a sua mente diante dessas situações. E aí você percebe que no fundo é fuga. No fundo, geralmente é fuga. A relação com o prazer. O excesso, né, de prazeres. Você está ali muito ligado no prazer, é fugir de algum sofrimento. Você não quer entender, não quer aceitar, não quer assimilar. E a gente vai ver durante todo esse livro a questão que a gente precisa lidar com o sofrimento. A gente precisa sofrer. A gente precisa deixar de evitar o sofrimento e sofrer. Sabe? Chora. Sente o sofrimento e chora. O sofrimento chegou, chora. Então, na nossa cultura, é muito comum a gente desprezar o sofrimento ou julgar as pessoas que têm essa liberdade, essa possibilidade de chorar como se elas fossem mais frágeis, como se elas fossem fracas. Na verdade, não. Na verdade, ela lida melhor com o sofrimento do que alguém que esconde, alguém que reprime. Quem reprime não lida bem com o sofrimento. Esse é fato. Você precisa liberar, soltar, sabe? Tá com vontade de chorar? Chora. Chora, libera, solta. O choro é um mecanismo mesmo para que a mente não bugue. Então, antes de evitar o bug da mente, reprimindo você buga. Aí o cérebro dá o tilt. Chora, sabe? Os canais lacrimais, eles estão aí para ser utilizados. Você vai sentir um alívio. Você já chorou assim copiosamente? Percebeu que depois ficou aliviado? O próprio corpo ele resolveu aquela situação. Aquela sensação que estava acontecendo ali. Aquele caos de informações bioquímicas que estavam acontecendo ali. Ele resolve, chorando, limpando, excretando, né? Você libera mesmo, né? Através das lágrimas, sai. Então, sofre, sabe? Não sai dessa coisa de eu não quero sofrer, sofre. Agora a gente sofre com consciência. A gente sofre sabendo qual é a razão do nosso sofrimento, pra gente não cair de novo naquilo. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu vivo sofrendo com a mesma situação? Muito provavelmente você não tem consciência do que você está fazendo na sua vida. Aí seus caminhos, por algum motivo, você está se levando sempre num lugar de sofrimento. Sempre recaindo no mesmo condicionamento de sofrimento. E aí a gente precisa
fazer igual o Neo do Matrix, sabe? Tomar consciência, abrir os olhos. Abrir os olhos diante do sofrimento. Por que eu tô sofrendo? O carro tá vindo, eu vou pra frente do carro? Sabe? Não. Peraí. Se liga. Percebe o que tá causando isso a você. Às vezes são coisas muito sutis, não precisa dos outros não. É tudo na nossa mente que as coisas acontecem. Então, geralmente a gente fica criando situação, é igual tá com conflito no trabalho. Agora você não está indo mais para o trabalho, mas você está em conflito dentro de casa. Aquele colega que te trazia mal-estar, porque só pela falta da presença dele, ele não está mais na sua casa, não está perto de você. Mas você, ao momento que você vê uma foto dele no Instagram, você fica completamente perturbado. É ele que te perturba ou é a sua mente? É a relação que você estabelece com ele, com aquela imagem. Agora, se realmente ele causou alguma questão criminal, vá atrás dos seus direitos, sabe? Usa a lucidez, sai da zona do medo e usa a lucidez, usa a coragem para enfrentar aquela questão, né? Se realmente é um crime, ele me perturba de uma forma criminal, ele é um criminoso, aí vai em frente, coragem e vá atrás dos seus direitos. Mas se é um sofrimento que você está se autoimpondo por alguma fofoca mental, algum drama que você criou, aí você tem que parar para resolver esse drama. Você com você mesmo. Não precisa nem ligar para o colega e fazer o ADR, não. Você pega e diga para si mesmo. Que onda é essa? Por que eu estou fazendo isso? Que história é que eu estou criando? Da onde vem essa história? Às vezes essa história é só uma reprodução. É uma história que você já conta há vários anos de si mesmo. E aí essa história vai se reproduzindo. Aí você só muda o personagem. A história é a mesma. O mesmo enredo da novela. Sabe as novelas formatadas da Globo? Pronto. E ainda é as novelas mais formatadas mesmo. Quadradinha mesmo, sabe? Aí você repete a mesma historinha. Toda a vida. Toda a vida. É igual aquelas novelas do SBT. Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar. É a mesma história, só muda o contexto. Aí você escolhe quem você quer ser lá das novelas, né? Às vezes você é a Marimar, às vezes você é eu nem lembro mais a personagem que é a vilã, né? Às vezes você é a vilã, tipo, peraí, né? Vamos mudar essa configuração, vamos mudar essa relação com a realidade. A realidade não precisa ser tão dramática como nos filmes, como no cinema. Ela não é tão dramática assim, não é. O drama, ele tá ali para despertar essas emoções, né? Aí se a gente fica viciado nessas emoções, nessa ebulição de emoções, é aí que tá a questão, né? Às vezes o nosso sofrimento tá ligado a essa ebulição, essa necessidade de criar emoção diante de qualquer situação. Então vamos fazer um pequeno momento de meditação silenciosa, observar a nossa mente, observar como é que nossos pensamentos estão, olhando para um ponto fixo lá na frente, sentando confortavelmente e pode trazer a atenção para a sua respiração, observando o momento que exala.
mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todas, gratidão a todos. Gratidão aos nossos apoiadores. Continue nos apoiando, continue mantendo esse projeto vivo. Esse projeto que está beneficiando tantas pessoas. E as mensagens que eu tenho recebido só refletem que esse coletivo está se tornando cada vez mais forte e que está proporcionando um momento de lucidez, um momento saudável durante essa situação difícil que todos nós estamos vivendo. Então, se mantenham aí, a colaboração de vocês também é energética e a gente continua por aqui. Às 9h30 tem prática de yoga aqui no Instagram e às 18 horas no YouTube tem mais uma prática de yoga. Gratidão a todos, um ótimo dia Lenilton, Josi, Samuel, Sirlene, gratidão meus queridos.